parar nos momentos singelos com quem eu mais deveria notar. Querer estar junto de mais ninguém. Respirar, ah meu Deus, obrigado, porque eu vivi para ver este dia chegar. Quero sede de acordar. Respirar, ah meu Deus, me perdoa, porque quantas vezes só fiz ver a hora passar. Quero valer a pena. Respirar. Ah, se o tempo pudesse voltar para os dias que desperdicei em brigas vazias com quem eu mais deveria amar. Ah, se o tempo pudesse parar nos momentos singelos com quem eu mais deveria notar. Querer estar junto de mais ninguém. Respirar, ah meu Deus, obrigado, porque eu vivi para ver este dia chegar. Quero sede de acordar. Respirar, ah meu Deus, me perdoa, porque quantas vezes só fiz ver a hora passar. Quero valer a pena. Respirar, ah meu Deus, obrigado, porque eu vivi para ver este dia chegar. Quero sede de acordar. Respirar, ah meu Deus, me perdoa, porque quantas vezes só fiz ver a hora passar. Quero valer a pena. Respirar, ah meu Deus, me perdoa, porque quantas vezes só fiz ver a hora passar. Quero valer a pena. Boa noite, a paz do Senhor, a todos que estão aqui presencialmente, a você que está em casa, seja bem-vindo a esse culto da ICM Rio. Esteja conosco até o final, esteja em espírito de oração e que Deus possa estar nos abençoando nesse culto. Vamos estar orando.
Senhor, te agradecemos por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te agradecemos porque tem cuidado de nós, Senhor. Pai, queremos te pedir por essa igreja, por cada um dos seus membros, Senhor, por aqueles que estão ouvindo, Senhor, de casa, que tu possa estar cuidando, Senhor, dos teus filhos e filhas. Pedimos, Senhor, também por cada pessoa, Senhor, que tem sofrido nessa pandemia, Senhor, por dificuldade financeira, Senhor, por perder alguém da família, alguém próximo, Senhor, que tu possa estar levando consolo, Senhor, nesse momento de tanto sofrimento, Senhor, de tanto sofrimento para famílias e para esse país que tem sofrido tanto, com tantas dificuldades, Senhor, com tanto descaso, que tu possa estar cuidando, Senhor, de cada um, Senhor, que tem sofrido, que tu possa estar nos dando, Senhor, refrigério, que possamos nos sentir acolhidos por ti, acolhidos, Senhor, por cada um dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, que tu possa estar movendo, Senhor, que tu possa estar movendo aqueles que realmente te amam e te seguem, Senhor, não aqueles que usam do teu nome em vão, mas aqueles que verdadeiramente fazem a tua vontade, te amam de verdade, fazem a tua vontade, que não espalham, Senhor, ódio, mas aqueles que espalham amor. Senhor, que tu possa estar fortalecendo essa igreja que leva o amor, que leva a inclusão, que leva, Senhor, a tua graça, Senhor, que tu possa estar nos usando, Senhor, para levar a tua graça aonde formos, para levarmos acolhimento, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, continua cuidando de nós e que esse momento de culto possa ser um momento de refrigério, um momento de adoração, um momento, Senhor, de nos sentirmos abraçados e abraçadas por Ti. Continua cuidando de nós e vai falando com cada um de nós neste culto, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos estar passando para o louvor. Aleluia. Dani está experimentando o que é dirigir e cantar ao mesmo tempo. Eu passei isso na quarta-feira, eu entrei em desespero. A paz do Senhor, amém? De novo, a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Seja muito bem-vindo, você que está na sua casa, como a Dani já os recebeu aqui de início, adore conosco. Aos que estão aqui no templo, estamos aqui com os nossos irmãos, com um culto mais reduzido, com poucas pessoas, e com fé e com certeza de que em breve estaremos todos juntos, novamente, com essa igreja lotada, todas as cadeiras. Eu olho para aquelas cadeiras ali no fundo, vai me dando um desespero, mas eu sei que Deus tem um momento certo para todas as coisas, e esse dia está chegando, estamos aguardando, estamos com fé, estamos certos de que esse momento vai chegar novamente para eu poder falar, olha para o irmão que está com o seu lado e aperta a mão dele, dá um abraço, sacode. Mas até lá, seguimos aqui, agradecendo a Deus pelo milagre da vida que nós temos e chorando com os nossos irmãos que também choram. Te convido nessa noite, aos irmãos que estão aqui e aos irmãos que estão em casa, a adorar o Senhor conosco em espírito e em verdade. Aleluia. Te adoramos, te adoramos.
para a sua vida. Aplauda esse Deus que flui o amor até as nossas casas, até o nosso trabalho, que cuida de nós. Iniciamos esse culto ouvindo uma canção que falava sobre o valor de se respirar. Nesses dias em que temos vivido momentos tão assustadores, tão assombrosos, e que algo simples, que é involuntário, às vezes esquecemos, não valorizamos, que é o respirar. Respirar. E nós entendemos e valorizamos esse respirar quando entendemos que Deus é a razão do nosso respirar. Eu vejo o Verdec aqui e eu percebo e entendo que as fontes desse amor são diferentes, mas a água é a mesma. O lugar de onde bebemos é o mesmo lugar. E essas fontes nos ensinam a valorizar o respirar, que é tão involuntário, que é tão simples. Mas o Senhor te traz esse lugar da gratidão, te traz esse lugar de reconhecer que Ele é o seu tudo. Eu não me importo com a maneira como Deus se manifesta para a sua vida, como Deus fala com você e através do que Ele fala com você, mas eu sei que Ele fala. E ouça o Senhor falar nesse momento ao seu coração, te trazer esse momento de gratidão e agradecer a Ele pelo simples ato de respirar. Amém. Vamos adorar. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. Esse
sou, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu nada sou sem ti. Em cada letra que eu componho, em cada passo que eu dou, em cada decisão que tomo, eu nada sou sem ti, Deus. O que seria de mim, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, que tem cuidado da minha casa, cuidado da minha família, cuidado do meu trabalho, cuidado dos meus amigos, cuidado do meu relacionamento, cuidado de tudo que há em mim. Eu nada sou, eu nada sou. Tu és tudo em mim, Deus. Obrigado. Aplauda esse Deus que é tudo em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Eu nada sou sem ti. Quero te convidar para ficar de pé para a gente fazer a leitura bíblica dessa noite. Gênesis 1. Gênesis 1 e 2. E depois Gênesis 2, 7. Você não vai precisar procurar na sua Bíblia, porque a gente tem aqui na transmissão, aqui na projeção, na igreja. Mas se você de casa, pode acompanhar por meio das suas Bíblias, dos seus suportes eletrônicos. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Pode sentar, vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra proclamada nessa noite. Que tu tragas, Senhor, edificação, que tu tragas, Senhor, discernimento, e que pessoas saiam desse lugar e sejam alcançadas onde estejam, e sejam transformadas no nome santo de Jesus. Envia o teu Espírito Santo aos nossos corações, Senhor, a cada um e a cada uma que estão escutando a proclamação da tua palavra nessa noite. Quanto a mim, Senhor, o teu indigno servo, me trata com misericórdia e põe a tua palavra pelo teu Espírito Santo na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Querido e querida, a Escritura Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é repleta de simbologias. Símbolos. Obrigado. Os símbolos recheiam as Escrituras, e sem a simbologia a gente não consegue compreender as Escrituras de forma nenhuma. Na cultura bíblica, a simbologia é fundamental. Lembra que a gente está falando de culturas iletradas, onde a maioria das pessoas não sabem ler e escrever. A cultura hebraica da antiguidade tinham profissionais da escrita, chamados escribas. Então, a simbologia é importantíssima para as pessoas compreenderem aquilo que está sendo dito. A simbologia não são somente imagens e figuras, mas também parábolas, metáforas, para que as pessoas compreendam as verdades espirituais muito profundas. A gente já falou aqui na igreja diversas vezes, seja em pregação, seja em estudos bíblicos,
que o livro do Gênesis é um estilo literário muito específico. Melhor dizendo, possui estilos literários muito específicos. Na semana passada, eu pregava aqui sobre Sara e Abraão, Ismael e Agar. E eu falei que o estilo literário era a novela, vocês lembram? Hoje, a leitura do Gênesis traz outro estilo literário, que é o mito. Esse texto de Gênesis 1. Obrigado, querido. Esse texto de Gênesis 1 e Gênesis 2 se trata de mito. Esse é o estilo literário. Tem um problema muito sério aí. É que a nossa sociedade contemporânea, as nossas sociedades contemporâneas, elas se polarizaram. É gente de um lado e gente de um outro disputando ideias e pensamentos. Então, por exemplo, se você não é preto, necessariamente tem que ser branco. Se você não é hétero, você necessariamente tem que ser gay. Se você não se identifica como homem, você tem que ser mulher. É o que a gente chama de pares de oposição. É um pensamento dual, binário. Se você não é ativo, você é passivo. Entre uma coisa e outra, há milhares, centenas de coisas. Entre o homem e a mulher, há centenas de expressões de gênero, não binárias muitas vezes. Essa nossa sociedade criou um pensamento binário de tudo. Bem e mal, luz e trevas, preto, branco. Se você não é uma coisa, tem que ser outra. A política é a mesma coisa, né? Isso é um problema muito sério. Eu acabei de falar que o Gênesis é uma narrativa mítica, é um mito. E aí no pensamento que a gente tem contemporâneo, se é mito, é mentira. A gente não compreendeu a essência da escrita desse texto e qual foi a intenção dos escritores originais. Os hebreus sabiam que isso não era uma verdade histórica, mas pelo fato de não ser uma verdade histórica, não é uma mentira. O mito não é uma mentira. O mito é uma verdade simbólica, espiritual, que a gente não consegue falar com palavras, que a gente não consegue expressar com verdades científicas, porque ela precisa penetrar no fundo da nossa alma. Os fundamentalistas cristãos que a gente conhece muito bem, que muitos de nós viemos de igrejas fundamentalistas, eles trabalham com esses pares de oposição. Então, se a ciência ensina a evolução das espécies e a Bíblia fala de uma criação, necessariamente a criação contida no livro do Gênesis está em oposição à teoria da evolução das espécies, que a gente aprende na aula de biologia. Uma coisa não exclui a outra. A gente tem que sair desse pensamento dual. Evidente que Deus criou o mundo. O livro do Gênesis fala: Deus criou o mundo em 7 dias. O problema é transformar isso em literalidade. Acreditar que Deus criou o mundo em 7 dias literais e de um sábado descansou de fato numa cadeirinha, como se Deus precisasse de descanso. O fato é que quando a gente transforma o texto do Antigo Testamento em um arremedo de ciência, a gente vai perder as verdades espirituais que estão ali, que são inspiradas pelo Espírito Santo, que são verdades existenciais e espirituais que transformam a vida de todo mundo, não é só de quem é crente não. Lembrando que o Velho Testamento é um texto sagrado dos hebreus, dos judeus. Então é preciso a gente deixar essa lógica binária. Se não é científico, então é mentira. É mitológico, não é verdade. Não é assim. A gente precisa se desapegar dessa leitura fundamentalista, porque mesmo que a gente esteja em igreja inclusiva há muitos anos, a gente acaba transformando a Bíblia em um texto fundamentalista. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu preciso te dizer que para você compreender o sentido disso aqui que eu acabei de ler, você precisa mergulhar na simbologia daquilo que está sendo falado. A Bíblia, cheia de simbologias e de metáforas, que vão nos mostrar em imagens coisas que não podem ser ditas. Não dá para compreender a pessoa do Espírito Santo com palavras,
Como que eu vou explicar para você o que é o Espírito Santo? É impossível decifrar e explicar o que se sente quando você tem a presença do Espírito Santo. O que você sente quando tem uma experiência com o Espírito Santo? Quando você fala em línguas, dá para falar com palavras? A experiência espiritual não cabe nas palavras. É por isso que a gente precisa dos símbolos. Olha para aqui, ó, para esse púlpito. Que símbolo é esse? Pode responder, quem está aqui. E quem está em casa pode escrever aí nos comentários. Que símbolo é esse que eu coloquei aqui no púlpito dessa noite? Bora, fala. Hã? Água, isso aqui, ó. Aqui, ó. Não, aqui. A pomba da paz. O que mais? Hã? O Divino Espírito Santo. Quem concorda? Concorda? Então, a gente não precisa escrever ou falar para transmitir uma mensagem. Esse símbolo transmitiu. A Esté acertou. Simboliza o Espírito Santo. Quando você olha para essa pomba, automaticamente te vem à mente a pessoa do Espírito Santo, que é simbolizado na Bíblia como uma pomba. O símbolo, lá na língua da escritura do Novo Testamento, o símbolo, a palavra simbólico, é o que nos une. A cruz, por exemplo, o símbolo da cruz, quando você olha para o símbolo da cruz, tem uma pregação acontecendo para você. A cruz prega, seja ela com um crucificado ou sem. Quando você olha para a imagem da cruz, várias coisas te vêm à mente e ao coração. Não precisa de palavras. Mensagens espirituais muitas vezes precisam de uma simbologia, porque o símbolo nos une. Pão e suco de uva, pão e vinho, símbolos que nos remetem ao sacrifício de Jesus. O contrário do simbólico na língua do Novo Testamento é diabólico, porque o símbolo, o pão e o vinho, o Espírito Santo nos une. O diabólico é aquilo que separa, que divide, que segrega. Que a gente possa olhar para os símbolos e perceber as mensagens profundas que eles têm para nos dizer. Mas por que eu estou falando de símbolo? Porque nessa noite a gente vai tratar de 3 símbolos do Espírito Santo. A gente não consegue, como eu disse, explicar o que é o Espírito Santo. É muito fácil você falar quem é o Pai. É o Deus revelado no Antigo Testamento. As figuras da Idade Média transformavam ele num homem barbudo branco, né? Sentado num trono. O que é o Filho? É o Filho, Jesus, que veio à terra em carne e osso e morreu numa cruz pelos nossos pecados. E o Espírito Santo? E o Espírito Santo? Só com metáforas, só com símbolos, porque a gente consegue perceber o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, mas uma pessoa completamente diferente do Pai e do Filho, apesar de ser o próprio Deus. Água, Isaías 44:3. Pode acompanhar na sua Bíblia se você que estiver aí, ou me ouvir aqui. Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Presta atenção numa coisa. Ruá, no Antigo Testamento. A gente sempre fala, né? A santa Ruá de Deus te abençoe. Aqui na ICM é comum. Em qualquer ICM que você for, seja no Brasil ou em toda a América Latina, você vai ouvir: a santa Ruá te abençoe. Ruá, que significa em hebraico vento. Vento. A gente traduz por espírito, não sei porquê, mas a palavra literal para espírito no hebraico, ruá, é vento, mas também é água, porque a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Fontes de águas vivas, rios que brotam do trono de Deus, a água que limpa, que purifica, simbologia. João 7, de 38 a 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha só, Novo Testamento, pneuma. No Antigo Testamento,
ruá, vento. No Novo Testamento, pneuma, que é vento. Quando você vai fazer um exame de pulmão, você procura qual médico? O pneumatologista. É o médico que cuida da sua respiração, porque o espírito, a palavra originária, tanto em grego quanto em hebraico, significam vento, respiração, fôlego. A gente perdeu a instância do sentido da palavra espírito, que é o meu respirar, que é o vento que me traz o fôlego de vida, é o vento que pairava sobre as águas, trazendo vida no início de tudo. O Espírito que pairava sobre as águas no início de tudo é aquele que sempre faz brotar rios de águas vivas. É evidente que a gente não entende isso literalmente. Quando a gente ora para que Deus derrame dos seus rios sobre nós, é evidente que você não está entendendo que você vai mergulhar no rio, sei lá, no rio não sei da onde. É um rio espiritual, é simbólico, quer falar ao nosso coração. Fogo, Atos 2. Atos 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Vento impetuoso. Houve um barulho, um vento invadiu aquele lugar, e línguas como de fogo foram vistas, assentadas como cada um, sobre cada um. Desde a antiguidade, tanto judeus quanto cristãos não conseguem explicar em palavras o que é a pessoa do Espírito Santo. Vento. Vamos para o vento. Lá no Gênesis, que eu acabei de ler, Deus aparece como o Pai criando todas as coisas, mas a ruá passeia pela superfície das águas. As traduções que a gente usa diz a face do abismo. No hebraico original é a superfície do oceano. O Espírito bailava sobre as águas, o vento soprava em cima do mar. Era Deus, Deus como vento, soprando sobre as águas no início de tudo. O Espírito Santo, a ruá. Eu quero te chamar a atenção nessa noite para essa verdade espiritual que a gente acaba de perceber e só percebe espiritualmente. Não adianta aulas e aulas de escola bíblica dominical para compreender a brisa que sopra no nosso interior. Não adianta cursos e cursos e anos de teologia. Muitas pessoas que me assistem da ICM Brasil são formadas em teologia, eu também. Só que a gente não consegue explicar esse vento que sopra e que a gente sente quando sopra, só vivendo. Lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Deus aparece como vento em inúmeras passagens. Mas eu quero chamar a atenção para você aqui, para Jó 38, 1 a 2, dois versículozinhos. A história de Jó a gente conhece muito bem, né? Jó teve a sua vida completamente arrasada por uma tempestade existencial. Perdeu filhos, perdeu família, perdeu bens, e se manteve vivo com um pedaço de caco coçando as úlceras que sobraram sobre a carne dele. Ele não tinha mais nada. E no meio daquele deserto existencial, daquela tempestade, daquele furacão em que ele vivia, arrasado, Deus aparece para ele. E eu vou ler para você. Jó 38, de 1 a 2. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Deus falou a Jó no meio
de um redemoinho. No meio daquela tempestade existencial, Deus veio literalmente no meio do vento e falou com ele no meio de um furacão, de um redemoinho, para mostrar para Jó que ele era o Senhor que acalmava as tempestades da vida de Jó. Mas tem um outro momento que Deus aparece como vento no Antigo Testamento, e é muito diferente do vento que aparece para Jó. É o vento do profeta Elias. 1 Reis 19, 12 e 13. O profeta, fugindo de si mesmo e fugindo da sua missão, se encontra numa caverna, em depressão, triste, abatido, perseguido, e ele espera que Deus venha falar com ele. E vem uma tempestade, uma ventania, e o texto diz: Deus não estava na tempestade. Versículos 12 e 13 de 1 Reis. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois houve o murmúrio de uma brisa suave. O murmúrio de uma brisa suave. E o Senhor estava na brisa. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Era o Senhor. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, como uma brisa suave: o que você está fazendo aqui, Elias? O vento divino respondeu a Jó no meio de uma tempestade, no meio de um furacão, mas respondeu a Elias deprimido, abatido, como uma brisa suave. Porque Deus responde para nós de acordo com a nossa realidade e de acordo do lugar onde a gente se encontra, seja no furacão, seja na caverna. Ele responde como um vento impetuoso ou como uma brisa suave, mas Ele sempre responde porque Ele é o Senhor que venta sobre as nossas vidas. As forças da natureza revelam a grandiosidade da presença de Deus. E presta atenção numa coisa aqui: a gente que é crente perdeu esse contato com as forças da natureza, porque tem medo de associarem a gente a outras religiões. Isso é quando o candomblé, isso aí é Inhansã do vento, Iemanjá da água. Isso aí não é o Senhor não. Besteira, está perdendo a oportunidade de fazer a conexão com Deus através dessas forças criadas por Ele, porque o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouvem som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz como um vento, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aleluia. Perceba a grandiosidade desses símbolos. Eu só citei 3 símbolos aqui, eu tenho certeza que você compreendeu. Pela água, pelo fogo e pelo vento, esse Deus que se faz presente no mar que você mergulha, na cachoeira que te banha, no sol que te aquece, nas dunas da areia do deserto. Deus se faz presente. Deus se faz presente na natureza sendo destruída por cada um e cada uma de nós, pelas nossas escolhas, pela escolha do nosso sistema capitalista ridículo, que destrói e que acaba com um dom de Deus através das forças naturais. João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim são todos vocês, nascidos do Espírito Santo. Querido, querida, você precisa voltar a se reconectar com Deus através das coisas criadas. Assim como a água e o fogo e o vento fornecem energia para uma hidrelétrica, o fogo e o vento e a água do Espírito Santo fornecem energia para a nossa existência, porque do Espírito Santo brota vida, brota luz, brota inspiração, brota chamado. Ouça a voz do Espírito Santo através do fogo, do vento e da água. Glorificado seja o Espírito Santo. Glorificado seja Ele
que nos lava com água limpa da imundície do nosso ser, dos nossos pecados, da imundície que às vezes nos atola até a cabeça, de tanta coisa ruim que a gente acumula. Ele nos lava com água. Glorificado seja o Espírito Santo, que nos aquece na frieza dos nossos corações, porque Ele é fogo abrasador, que queima e aquece a nossa vida, a nossa existência. Glorificado seja o Espírito Santo, que nos refrigera quando a gente está perdido, desaquecido, precisando de águas, de refrigérios para matar a sede da nossa existência. Eu te chamo nessa noite a você se reconectar com Deus através do teu irmão e da tua irmã, sim, comunhão, mas comunhão também é com os meios e as formas da natureza que Deus criou. Reconecte-se. Quando foi a última vez que você tomou um banho de mar? Quando foi a última vez que você pisou numa terra limpa e sentiu o cheiro de terra molhada da criação do Senhor? Quando foi que você pegou um solzinho? Ou você está com essa cara azulada daquela tela do Facebook, do seu celular, que faz mal até para a vista? Quando foi a última vez que você subiu para o alto de uma montanha, abriu seus braços assim e sentiu o vento e percebeu no vento a presença do Espírito Santo? Eu recentemente fui para Visconde de Mauá com o Leandro, meu irmão, meu marido, meu irmão também, meu marido. E na madrugada o Leandro ficou deitado lá na pousada e eu fui para fora, assim, o luar e o céu daquele lugar é lindíssimo, né? E eu sentei na rede da varanda, assim, um céu inexplicável, e ali eu tive uma conexão com Deus, muito forte, uma experiência espiritual de verdade, e eu estou testemunhando isso aqui para vocês. Foi uma experiência, e quando eu acordei no outro dia, eu falei: Leandro, eu quero te contar uma coisa. Eu tive uma conexão na madrugada. A primeira coisa que ele perguntou foi: o que você fumou? O que aconteceu? Eu falei: querido, nada, não fumei nada, não provei nada, não experimentei nada. Foi uma conexão espiritual, porque eu me abri para olhar para os céus que declaram a glória de Deus e o firmamento que estão contando as obras das suas mãos. Quanto tempo você não olha para o céu estrelado nessa cidade com o céu preto do Rio de Janeiro, um céu escuro que você não consegue nem ver a lua direito? A gente perdeu essa conexão na correria do dia a dia, e perdendo essa conexão, a gente perde muito também da conexão com o Espírito Santo de Deus. Tem algumas verdades espirituais para a sua vida, porque eu falei de coisas muito boas aqui, né? A natureza que mostra a grandiosidade de Deus, o vento, o fogo e a água, mas tem algumas coisas também bem profundas para a gente perceber e para a gente amadurecer espiritualmente. Deus não estava somente presente na brisa suave que soprou falando com Elias. Ele estava lá, mas Deus estava no meio da tempestade, no meio do furacão, no meio da tormenta que assolou a vida de Jó. Presta atenção nesses símbolos. Deus está presente na tempestade. Deus não está presente somente na brisa suave. Eu não sei se você que está aqui hoje, ou você que me assiste pelas redes sociais, hoje está no meio de uma tormenta, está no meio de uma tempestade. E deixa eu te falar uma coisa: muitas vezes a tormenta e a tempestade, e a tribulação e a dor e a espada são frutos das nossas escolhas, porque nessa vida a gente planta e a gente colhe, e a colheita é obrigatória. Tem muita gente passando por tempestade hoje em dia, porque aprontou em algum momento da vida e está colhendo hoje. Nessa vida se planta e se colhe. Muita gente está em tempestades porque semeou vento, mas nem todo mundo. Presta atenção numa coisa: às vezes a tempestade é para nos trazer renovação,
Às vezes a tempestade é Deus falando com você e você não está percebendo. Nem sempre a tribulação é para nos destruir. Às vezes Deus está no meio de um redemoinho falando conosco, mas não enxergamos a sua face, porque ao invés de contemplarmos a presença de Deus e falarmos: Senhor, fala comigo no meio da tempestade, você quer correr da tempestade. Não fuja das tempestades. Fale com o Senhor, e melhor, ouça a voz do Senhor no meio da tempestade. Deus também está no fogo, como eu falei aqui. Deus apareceu como fogo em diversas passagens da Bíblia, seja na sarça ardente para Moisés, seja nas línguas de fogo na cabeça dos discípulos e da Virgem Maria em Atos 2. Então Deus se apresenta como um fogo que consome, que anima, mas muitas vezes esse fogo é o fogo da tribulação. E eu te convido, se você está no meio de uma tribulação de fogo, a olhar Deus no meio desse fogo, queimando tudo aquilo que não procede dele na sua vida. Você vai passar pelo fogo, e assim como o ourives queima o fogo para purificar e tirar todas as impurezas e fazer um ouro lindo, você também vai sair dessa tribulação queimado pelo fogo, mas lindo e amadurecido em nome de Jesus. Vou te contar que durante muito tempo eu chorei por muitas perdas, por muitos desertos. Inúmeros momentos, e aqui na minha cabeça nesse momento vem cenas de grande tribulação. Algumas foram tribulação mesmo, foram horríveis e que trouxeram muita dor. Algumas eram o Senhor no meio de um fogo e no meio de um vento forte, de uma tempestade, reorganizando a minha vida inteira. Glorifique a Deus. Eu já chorei por perdas de empregos. Não me demite, pelo amor de Deus, eu preciso muito desse emprego, por favor. E quando eu olho para trás, eu dou glória a Deus por ter saído daquele emprego onde me exploravam, onde não valorizavam os meus talentos. Diversas vezes eu chorei por gente que saiu da igreja, gente que foi acolhida, que foi tratada, cuidada, e que saiu da igreja mal agradecida, falando mal da igreja para todo mundo. E eu chorei e falava: Senhor, por que isso? Por que acontece isso comigo e com todos nós? Querido, querida, Deus envia o fogo para nos purificar. Deus envia o vento para tirar aquela folhagem seca que enfeia a planta da nossa existência. Deixe ser limpo, deixe a água limpar, deixa o fogo te purificar, deixa o fogo queimar toda a mazela da tua vida. Se você está no meio de uma tribulação, de um fogo, deixa queimar, porque você vai sair restaurado e restaurada, novo e nova dessa tribulação. Sinta o vento soprando e tirando toda a poeira e toda a mazela e tudo aquilo que não procede de você, da sua vida e do Senhor. Deixa o fogo queimar e deixa o vento ventar. Deixe-se limpar pela água do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu comecei essa pregação falando sobre simbologia bíblica. Vocês lembram, né? Estão acordados aí, né? Comecei falando de simbologia bíblica e eu vou terminar falando de simbologia bíblica. Lá em Gênesis 1 e 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Trevas sobre a face do abismo. Você pensa que o hebreu que escreveu isso aqui, ele está acreditando realmente, literalmente nisso aqui? Tem simbologia. Vai estudar um pouquinho sobre numerologia hebraica. A Esté pode te dar uma aula disso, que ela é judia. Tem toda uma simbologia por trás de todas essas metáforas do Antigo Testamento. E na simbologia das trevas sobre a face do abismo, Deus está nos falando
sobre tribulação também, sobre caos, sobre confusão. Há trevas sobre a face do mar, que em toda a Bíblia é símbolo de dor, de tribulação. O Apocalipse diz que na nova terra, na nova Jerusalém, não vai existir mar. Mar como símbolo de tribulação, de tumulto, de caos. Deixa esse abismo passar na sua vida. Deixa as trevas que permeiam esse abismo irem embora. Preste atenção aqui. Mesmo que você esteja no meio de uma tribulação, num abismo existencial, o Espírito Santo está colado em você. O Espírito Santo está pairando sobre as águas da sua tribulação. O Espírito Santo está, como em Gênesis 1 e 2, por cima de você, dentro de você, com você na tribulação, desse mar de tribulação. Talvez você esteja nessas águas turbulentas, mas o Espírito paira e sopra sobre as águas. Quando o vento sopra, as ondas se movimentam. Quando o vento sopra, a energia é gerada. Quando o vento sopra, as marés sobem, levando vida até as margens. Quando o vento sopra, a renovação acontece. As sementes se espalham, a vida se propaga. Permita o Espírito Santo soprar bem forte na sua vida, em nome de Jesus. Não tenha medo da renovação. Quando o vento sopra, tudo se move, tudo se altera, e a vontade de Deus prevalece na nossa vida. Tudo se refaz e novas coisas vêm a existir. Perceba, querido, querida, aqui nessa noite, que o vento que pairava sobre as águas turbulentas do caos era o próprio Deus. Perceba aqui que o vento paira sobre essa igreja nessa noite, em meio à tribulação dessa doença maldita em que estamos enfiados, no meio de um governo genocida. O vento paira sobre a face das águas desse abismo em que estamos enfiados. Deixa o vento soprar, deixa o vento soprar, em nome de Jesus. Deixa o vento soprar.
Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Aleluia, aleluia, aleluia. Sopra, Espírito, sinta nessa noite, trazendo vida, vida aos seus sonhos, aos seus projetos. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir, e com esse vento tudo vai sendo reorganizado. Creia, querido, faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar, vem, Senhor, da multidão de caídos na nossa cidade. Deus, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, creia, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, aplauda esse Deus que reorganiza tudo na sua vida. Ele sopra, aleluia, Senhor, aleluia. Venham, provem e vejam. Jesus Cristo, tu convidas todos os povos para a tua mesa aberta. Tu fazes no teu povo uma comunidade amada. Tu restauras a alegria do nosso relacionamento com Deus. Mesmo em meio à solidão, Ao desespero, E a degradação. Somos pessoas únicas e todas somos parte de um todo. O sacerdócio de todos os crentes. batizados e cheios com seu Santo Espírito. Tu nos empodera a ser tua presença curadora em um mundo ferido. Esperamos ver teu reino na terra assim como no céu. Enquanto trabalhamos por um mundo onde todas e todas têm o suficiente, as guerras cessem e toda a criação viva em harmonia. Nós afirmamos a toda a humanidade tua missão de cuidar da terra, do mar e do ar. Portanto, resistiremos ativamente aos sistemas e estruturas que estão destruindo tua criação. Com toda a criação, nós te adoramos. cada tribo, Cada língua, Cada povo, Cada nação, Deus triuno, além da compreensão, Revelado a nós em Jesus Cristo, e nos convida à festa. Amém. 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 Amém.
Amém. Vamos então estar passando para o nosso ofertório. E aqui a ICM a gente sempre fala, né? A oferta não é uma barganha com Deus. Esse é um momento de gratidão, é um momento de nós demonstrarmos, né? O Deus nos deu tanto e podermos estar contribuindo na obra de Deus e podermos estar contribuindo não somente com essa igreja, mas também essa é uma igreja que ajuda, tem ajudado, principalmente nesse momento de pandemia, outras famílias. Então, que a gente possa estar com o nosso coração aberto e entregando um pouco do muito que Deus tem nos dado, né? E sabendo que quando a gente doa um pouco, isso se multiplica, né? Como naquele momento em que aquele menino levou aqueles pães e aqueles peixes que pareciam pouco, e aquele pouco deu para alimentar uma multidão. Então, quando nós damos um pouco do que Deus tem nos dado, nós podemos, isso é multiplicado, né? Isso ganha uma dimensão muito maior. Então, que nós possamos ter o nosso coração grato a Deus, nosso coração aberto, né? E que você possa estar ofertando. A gente tem um Pix, né? Então, acho que vai estar aparecendo online, para quem está assistindo online. Então, que você possa estar, de acordo com o que Deus tem colocado no seu coração, você possa estar ofertando. E se você não pode ofertar também, que esteja, então, com o coração grato e crendo que Deus vai estar também dando aquilo que necessitamos. Amém. Meu Senhor,
Senhor, te agradecemos pela oferta generosa dos filhos e filhas que agradecem pelo movimento que vem do sopro do Teu Espírito Santo. Filhos e filhas que arduamente têm trabalhado na lavoura do Teu reino e que, assim como produzem frutos de justiça, frutos vivos de dignidade, de amor, de misericórdia, produzem também frutos da terra, como este pão, como este vinho, aos quais eu peço que Tu abençoes nessa noite, e que eles possam transformar a nossa carne, a nossa alma, o nosso sangue em searas onde o Teu amor seja plantado e seja erguido. Derrama, Senhor, sobre esses elementos, o pão e o vinho, a Tua brisa suave, e abençoe-os, Senhor, para que eles se tornem para nós corpo e sangue, verdadeira comida e verdadeira bebida, alimento para as nossas almas. Minhas irmãs e meus irmãos, aquilo que eu recebi do Senhor, hoje vos transmito, que naquela noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou do pão, abençoou, deu graças e partiu e ofereceu para cada um de seus discípulos e discípulas e disse: tomai todos e todas e comei, porque este é o meu corpo, partido por vós e pelo mundo inteiro. Fazei isso todas as vezes que estiverdes reunidos e reunidas em meu nome. De semelhante modo, após cear, Ele tomou do cálice, mais uma vez agradeceu, abençoou e disse: tomai todos e todas e bebei, porque este é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, feita em meu nome para a remissão dos pecados. Bebei dele todas as vezes que vocês estiverem reunidas e reunidos em memória de mim. E em memória do Senhor é que nós, dominicalmente, colocamos na sua mesa, no seu banquete, no seu altar, o coração e os pedidos das pessoas que nesse momento talvez não possam estar aqui, pessoas que estejam acamadas, as vítimas da Covid-19, de uma série de outras enfermidades que acometem o nosso país, inclusive as enfermidades políticas, que nós nessa noite possamos colocar no altar do Senhor, que é a mesa de cura, que é a mesa de renovação do sopro, os pedidos de todas as pessoas que nesse momento podem estar precisando, pessoas doentes, pessoas encarceradas, as do cárcere físico, mas também as pessoas do cárcere espiritual, do cárcere emocional, do cárcere sentimental. Se você puder, se ajoelhe e a gente vai orar, orando também pelas nossas lideranças que colaboram e nos ajudam a dar o suporte necessário para essas mesmas pessoas. A diaconisa Esther vai orar, intercedendo. Amado Pai Celestial, Tu que tivesse, onde tivesse uma, duas ou três pessoas reunidas no Teu nome, ali estarei eu no meio dela. Ó amado Pai Celestial, nosso Pai que é nossa Mãe, intercedei agora por todos e todas que estão carentes do Seu amor, carentes da Sua cura, carentes da Sua bênção, Pai. Tu sabes de que cada um precisa nessa hora, Senhor. Senhor, Senhor abençoa todos os irmãos e irmãs aqui reunidos aqui, com o coração contrito, em busca da Sua luz maior, em busca da Sua bênção, Sua misericórdia, Pai. Olhai por todos que estão doentes, que estão enfermos, estão acamados, estão nos leitos de dores, Senhor. Senhor, abençoe, visite a todos os irmãos que não poderam estar aqui, mas estão nos seus lares, Senhor. Vai visitar cada um na sua casa, Pai. Visita os seus familiares. Visite também, Senhor, uma bênção
bênção para os seus pets também, que também são criaturas de Deus, Senhor. Dê saúde para eles também, ó Pai. Senhor, o Senhor vai entrando dentro de cada lar, vai limpando, vai purificando, vai tirando toda a seta do inimigo, ó Pai, que caia por chão todo mal, Senhor. Senhor, dê uma bênção de cura, Senhor. Abençoa esta nação, nos livra desta doença maldita, ó Pai. Nos livra desse mal que está nos assolando, ceifando tantos nossos irmãos, ó Pai. Senhor, meu Pai, lhe peço também para os soros positivos desta casa, do mundo inteiro, que o Senhor vai dar uma cura para essa doença maldita, ó Pai. O Senhor dê uma cura, que dê um refrigério para os corações dos entes queridos, que teve os seus entes partidos desse mundo, Senhor. Senhor, console e conforte o coração. Senhor, abençoe a todos. E eu entrego o meu pedido e essa intercessão que eu confio que tu já está aqui nesta casa, trabalhando por nós, porque nós clamamos embaixo do seu trono de luz, São Pai. Eu entrego essa oração, essa intercessão, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, irmãs, na mesa do Senhor, ninguém precisa ficar de fora. Se você quiser, você pode, mas ninguém precisa ficar de fora. Na ICM, a mesa não é da ICM. Na ICM, a mesa é do Senhor, que é o teu pai e a tua mãe, de amor. Essa é uma mesa de amor. A palavra diz: examinai a si mesmo e comei. Não diz examinai a si mesmo e ficai de fora. Não diz examinai a si mesmo e fiquem no cantinho. Examinai a si mesmo e comei, porque o banquete é festa, é comunhão, a mesa é aberta, portanto. Todos e todas são livres para comungar, para participar da mesa do Senhor. A gente só vai fazer isso de maneira, seguindo os protocolos de segurança. A diaconisa Esther vai aspergir, tá certo? O álcool em gel. Tá certo aspergir? Aspergir, tá vendo? Estou aprendendo. E você pode ficar no seu lugar, que eu vou pedir ajuda pode ser o presbítero André, para levar os elementos do pão e do vinho. Enquanto isso, a gente canta. Cantada na cruz, escrita na ceia.
Amém, queridos. Agora vamos estar passando para os nossos anúncios. Só falar dos cultos, né? Então, nós temos nossos cultos aos domingos, às 18 horas, tem sido feito sempre de forma híbrida, né? Então, tem participado da liderança e aqui presencialmente e sendo sempre passado no Facebook. E o nosso culto de oração será online a próxima quarta-feira. E, bom, atualize sua ficha de membros, né? Tem sido divulgada, a ICM está divulgando para os membros para atualizarem a ficha. E teremos o chá das drags dia 26. Também. Isso. Vai ser que horas? 18 horas, isso. 18 horas teremos o chá. E aí vai estar sendo transmitido pelo Face, né? Isso. Tá, então vai estar sendo fechado, mas sendo transmitido pelo Facebook. E pode mandar vídeo, né? Pode estar mandando seus vídeos para poder participar do chá dessa forma. Amém? É isso. Chamar o pastor Gustavo para estar orando. Vou chamar o presbítero Léo Rossetti para impetrar a bênção também sobre nós nessa noite. Vou ficar de pé. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos na Tua casa para adorar a Tua santa presença nas nossas vidas e o vento que sopra, tirando tudo o que não presta da nossa existência. Nos sopra, Senhor, lá para fora, para que lá fora anunciemos o Teu Evangelho e testemunhamos com as nossas vidas a multiforme graça e diversidade de Deus nos nossos corpos, nos nossos gêneros e nas nossas sexualidades. Quando estivermos lá fora, Senhor, que possamos presenciar e testemunhar da Tua presença nas nossas vidas. Guarda-nos em paz na Tua santa mão, nos livra de homens e mulheres maus e perversos, nos livra da LGBTfobia, Senhor, nos livra de nós mesmos, de pecarmos contra nós mesmos. Guarda-nos em Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, eleitos e eleitas desde antes o vento começar a soprar pela face da terra, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito e escandaloso de Deus, o nosso Pai e nossa Mãe, a comunhão, a consolação e o fogo abrasador do Espírito Santo sejam com todos e com todas aqueles e aquelas que aguardam a vinda do Senhor. Maranata. Amém. Você não precisa sair correndo não, que tem café, e eu acho que tem até um biscoitinho ali na mesa do lado. Fiquem na paz de Jesus.